Todos bem-vindos aqui ao canal Mentores, e esse aqui é o nosso Revisão Café com Pupunha. Acompanhe aí. Galera, nós vamos falar hoje sobre variação linguística, tá? Esse é um assunto polêmico, né? Mas essa questão da polêmica eu vou deixar para outro vídeo, né? Para falar de preconceito linguístico, beleza? Falando de variação linguística, nós vamos falar dos tipos de variação linguística, beleza? Então, os tipos de variação linguística que nós temos aí da nossa língua portuguesa, né? De todas as línguas, enfim. O primeiro é a variação diacrônica ou variação histórica. Essa variação diacrônica ou histórica, ela vai falar a respeito das mudanças que a língua sofre ao longo do tempo. Por exemplo, vou colocar como exemplo aqui para vocês. Antigamente se escrevia farmácia com PH, né? E hoje nós escrevemos farmácia com F. O que aconteceu? A língua ela modificou. Você também utiliza aí o pronome você, né? Mas antigamente esse pronome, no caso, ele veio de uma expressão, né, vossa mercê, né, em que a comunicação era de uma forma diferente. Hoje que a comunicação é mais rápida, você utiliza o você, e às vezes na internet você coloca até o VC, né? Outro tipo de variação é a variação diatópica, ou conhecida como variação regional, né? Cada grupo de falantes, né, dependendo da região onde se encontra, acaba utilizando uma forma peculiar de falar. É só você considerar, por exemplo, o falar do nordestino para o falar do paraense, por exemplo, o falar do sulista, que são totalmente diferentes. As expressões, a forma, o sotaque são totalmente diferentes, certo? Então esse é o tipo de variação diatópica. Outro tipo de variação é a variação diastrática, ou variação socioeconômica e cultural. Os níveis sociais, né, as camadas sociais, acabam se utilizando de expressões e também de formas de falar diferentes. Vou dar um exemplo aqui. Pessoas de uma determinada profissão, digamos um médico, ele vai usar termos técnicos daquela área, ou seja, é uma variação. Ele se comunica através daquele tipo de termo técnico, que são os jargões. Um adolescente, por exemplo, ele utiliza gírias, que é uma forma de se identificar em grupo. E aí eu tenho um tipo de variação, porque eles se identificam através de expressões, que são as gírias, que são usadas por moda. Então aquele grupo utiliza um modo de falar diferente, certo? Ou também o nível cultural. Pessoas que experimentam um tipo de cultura, um tipo de nível cultural, elas tendem a falar de uma forma diferente. Por exemplo, alguém que escuta um pouco mais de MPB, ele vai ter contato com expressões e falas diferentes e vai acabar falando de uma forma diferente. E quem, por exemplo, assimila, gosta muito de ler, né, ele acaba também desenvolvendo uma forma diferenciada de falar. Não estou dizendo aqui que existe uma cultura ou um nível, uma forma melhor de falar. Não, existem culturas diferentes, existem formas de falar diferentes, beleza? A outra variação é a variação diafásica, né, ou conhecida como variação situacional, ou seja, depende da situação. Quem nunca mudou a sua forma de falar, por exemplo, dependendo do contexto? Digamos que você vai fazer uma entrevista de emprego, você muda o seu nível de fala, a sua forma de falar. Ou quando você vai conversar com um amigo num bar ou numa festa, alguma coisa, você vai utilizar uma forma de falar diferente. O que acontece aí? Você muda de situação, ou seja, você mudou o contexto, mudou a sua forma de falar, beleza? E nós temos também a variação estilística. Cada falante, né, da língua portuguesa, eu, você, todos nós possuímos um estilo próprio. E esse estilo próprio é uma variação própria, né? Cada um possui a sua variação. Então, essa variação é possível também acontecer de você, por exemplo, identificar alguém pela forma de falar. Você, por exemplo, pega o telefone e você já sabe que é fulano, por quê? Você já identifica, você já sabe pelo modo como ele fala. Ou então, olha, aquela pessoa ela sempre fala desse jeito, ela sempre usa essa expressão, essa fala, porque aquilo a identifica, aquilo é o modo de falar da pessoa, beleza? Então, esses são os tipos de variação linguística, né? Variação diacrônica, que é histórica, variação diatópica, que é a variação regional, variação diastrática, que é a sociocultural e econômica, variação diafásica, que é a variação situacional, e a estilística, beleza? Em outro vídeo a gente vai falar um pouquinho mais para vocês sobre
preconceito linguístico, né? Como acontece, como é que a gente faz para acabar com esse preconceito linguístico, né? Entender um pouquinho mais por que ele surge, beleza? Mas aí é um vídeo polêmico para outro vídeo. Então, obrigado por vocês terem assistido até aqui. Dê like no canal, né? Dê like no nosso vídeo, que ajuda bastante. E nós vamos estar divulgando sempre vídeo para vocês aí do nossa revisão Café com Pupunha. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí, pessoal. Valeu!